Olá, espero que você esteja bem. Hoje eu estou saindo do papel docente, tá? Nem só de fundamentos teóricos e ciências, né, filosóficas, matemática, sociologia, antropologia, administração, nós vivemos, tá? O professor também gosta, procura aí alguns livros que são livros agradáveis para a gente ler, tá? Então, em primeiro lugar, vou te pedir uma coisa que eu nunca pedi. Vou pedir para você que não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, tá? Ativa aí o sininho, porque eu vou fazer algumas publicações que não tem nenhuma relação com a universidade. Então, obviamente, eu não vou publicar, né? E como nesse contexto, compartilha com um amigo, com uma amiga que você pense aí que o conteúdo pode ser útil, que possa levar aí algumas reflexões, tá? A proposta aqui não é de autoajuda, não é de seguro, nada disso, tá? É compartilhar o pensamento a partir de algumas leituras que muitas vezes há leituras, por exemplo, como esse livro é um livro maravilhoso. Quem não conhece, tá? O Deepak, ele é um grande pensador, ele é um médico, um homem extremamente inteligente, muito bem estudado, tá? Ele poderia escrever um livro aí voltado a estudos universitários com toda a tranquilidade do mundo. Todavia, ele voltou aí a fazer a escrever livros de conhecimento mais popular, né? Que alcance todos os públicos, que tenha uma linguagem mais acessível, que não penetre muito fundo no campo da ciência, tá? Então a ideia é essa. Você vai perceber que eu estou diferente até no modo de me comunicar aqui. É um, é um vídeo um pouquinho mais longo, mas que vale a pena. Então vou falar um pouquinho sobre esse livro, tá? Algumas questões dele, e vou vincular também com conhecimentos teóricos que obviamente você já aprendeu com alguma aula nossa sobre o comportamento do consumidor ou sobre sociologia, até mesmo de semiótica. Até então vamos em frente. Quando a gente fala assim que eu estou buscando a felicidade, um dos pontos principais quando a gente fala de felicidade, tá? Em primeiro lugar vem a saúde, né? Se a pessoa realmente ela pode ser que esteja passando por um período em que precisa de tratamento médico, em primeiro lugar tem que buscar o SUS, Sistema Único de Saúde aí, que é maravilhoso, tá? Embora tenha fila, tenha todos os problemas que nós conhecemos, né? Mas oferece atendimento, oferece medicamentos até que são voltados aí para quem está muitas vezes com questões que são patológicas, né? Às vezes as pessoas estão tristes porque tem uma depressão, porque é uma questão de saúde, tá? Posto isso de lado, esclarecendo isso, muitas vezes nós não nos sentimos felizes porque somos ali mais ou menos como prisioneiros do nosso ego. E o nosso ego ele se consolida, segundo o livro e alguns outros autores, aí eu vou pegar carona no Freud, até mesmo no Jung, tá? A gente tem assim, eu e você, nós temos algumas experiências que são marcadores de referência do que nós pensamos a respeito da gente diante do mundo, né? Então nós vivemos para as outras pessoas, entre aspas. Então o meu ego ele pega ali as experiências, algumas experiências desde que a gente é pequenininho, né? Muitas vezes quando a gente é pequenininho, né? A gente vai, você pede, por exemplo, para sua mãe, para o seu pai ou para a pessoa que te criou um sorvete, um brinquedo, uma boneca, tá? Quando a gente é bem pequenininho e muitas vezes os pais não podem, né? Então o que acontece? A primeira reação é ficar triste, a gente fica triste. A segunda reação, a gente vai ficando ali com raiva, né? Aí começa a fazer birra com o pai, com a mãe, começa a ter comportamentos inadequados e muitas vezes, de uma maneira ou de outra, a partir desse comportamento nosso, pode ser que a gente consiga ou não consiga aquilo que a gente queria, tá? Por incrível que pareça, nós acabamos levando para toda a nossa vida esse comportamento, né? Então, muitas vezes, como a gente vive num mundo baseado muito em comparações, né? A gente, por exemplo, eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo ir de bike para o meu trabalho, né? Estou muito feliz, consegui comprar uma bike, estou indo de bike. Aí você descobre que um colega seu ali comprou uma moto, uma scooter. A gente começa a falar, caramba, ele tem uma scooter, eu tenho uma bike. Você percebe como é uma coisa importante na sociedade, no processo civilizador? Esses valores comparativos, muitas vezes, eles são inconscientes. A gente atribui valor às coisas que a gente pensa que os outros olhando de fora vão valorizar mais a outra pessoa.
sendo que cada um está preocupado consigo mesmo. Quem está olhando de fora não está comparando se você que está de bike ou aquele que está de moto, né? Um é melhor ou pior que o outro. Muito pelo contrário. Muitas vezes uma pessoa que está olhando de fora, ela vai falar, nossa, olha que pessoa saudável, olha que legal, né? A pessoa ter saúde para ir pedalando. Imagina como que está a saúde dela, né? Nível de colesterol baixo, músculos da perna mais forte, o cardiovascular mais trabalhado. Olha como essa pessoa é bem resolvida, como uma pessoa que, putz, como ela é autoconfiante, né? E muitas vezes, se a gente não tem esse conhecimento de que há várias visões de mundo, então aquele para o qual nós agimos, que é o outro, né? É o outro em Lacan, o outro maior, que é o outro social, ele pouco se importa ali se você de repente está vestindo uma roupa de marca ou não. Se eu estou aqui falando com você, coloquei um palitozinho, né, para ficar mais apresentável para você, porque é uma questão de um ritual, né, como você já me conhece pela universidade. Mas não faria a mínima diferença também se eu tivesse só de camiseta, nada disso, tá? Então o que que acontece? O que mais é importante para você é quem você é, né? E nós carregamos muitas vezes as referências de felicidade a partir dos reforços de comportamento que nós temos. Então, se muito prematuramente a pessoa descobre que uma pequena bobagemzinha que ela foi ensinada, ela viu num comercial na televisão uma criança muito feliz porque estava ali com uma bonequinha ou com um carrinho, mas antes dela ver esse comercial, um carrinho, uma bonequinha, era somente um objeto sem significado para ela, né? A gente estuda muito na semiótica isso. Então, a partir do momento que tem um signo ali, tem um objeto, e eu atribuir um valor àquele objeto, aquele objeto passa a ser para mim, de repente, o motivo da minha alegria e da minha tristeza. Eu penso que você começa a perceber como que o nosso mundo é interessante, né? Nós temos ali nossas necessidades, então, em primeiro lugar, eu penso que é muito difícil para uma pessoa que não tem água potável ser feliz, é quase impossível, porque dependemos de água potável. Uma pessoa que falta comida em casa é muito difícil ser feliz, né? É praticamente impossível. Mas a pessoa que tem o privilégio de conseguir colocar comida no seu prato todos os dias, tem água potável, né? Ela consegue ter uma roupa digna, limpinha, consegue lavar sua roupa para trabalhar, ela já deu um primeiro passo para conseguir viver com uma vida digna, né? Que a gente fala minimamente digna. Obviamente nós precisamos sim, se tivermos acesso a boa educação, a um bom sistema de saúde, tudo isso vai melhorando nossa condição como ser humano, né? Se tiver condição de conseguir pagar aluguel de uma casa boa, né, iluminada, ou pelo menos uma moradia adequada. Tem pessoas que moram em comunidade e tem casas dentro da comunidade que são muito melhores do que casas que têm ali o seu endereço formal, né? Vai muito das questões de como a pessoa também dedica amor e carinho pelas coisas que ela tem, né? A partir do momento que nós somos gratos pelas coisas que nós temos, cuidamos com carinho, a gente chama isso de atitude de dono, né? Tem pessoas que têm um par de sapato, ela tem atitude de dono, ela engraxa, deixa bonito, não precisa ser um sapato muito caro, mas está bem apresentável, né? Tem outras pessoas que têm dinheiro, compram um sapato muito caro, mas não tem atitude de dono, deixa aquilo empoeirado, feio, aquilo acaba não tendo nem valor, né? Demonstra um grande desleixo. Então, quando a gente olha pelo caminho da felicidade, tem muitas questões que envolvem tanto o nosso comportamento, reforços comportamentais, tá? Que nós tivemos desde muito cedo, e muitas vezes como a gente precisa ter um olhar mais crítico para tudo aquilo que foi atribuído para nós como significados de felicidade e de alegria, tá? Vou dar uma avançadinha aqui. Um outro ponto é esse. As pessoas, nós somos programados para nos sentirmos bem com quem nós somos, tá? Questões de aparência, por exemplo, né? Nós vivemos num mundo que alguns autores chamam que é uma sociedade do espetáculo, né? É um mundo de simulação e simulacro. A partir do momento que surgiram as redes sociais, o grau de infelicidade da população mundial explodiu. Não estou falando, você está acessando por meio de uma rede social importante, que é o YouTube, né? No YouTube você tem vídeos educacionais, você tem vídeo tutoriais legais, você tem vídeos divertidos, né? Tem conteúdo maravilhoso, tem conteúdos fantásticos. O único lado, um dos lados negativos da rede social vem a partir dos haters, então são pessoas que publicam ali conteúdos tentando prejudicar, seja uma pessoa pública, seja uma figura política, por ideologia, né? Ou por intenções econômicos, sociais. Isso é negativo.
vai formando um rancor dentro da pessoa. E um outro lado negativo também é com relação a que nós somos seres comparativos, comparamos assim, né? Somos relativistas de uma certa forma, faz parte da cultura nossa, que é uma cultura ocidentalizada, voltada à projeção social, e muitas vezes, de uma forma ou de outra, as pessoas expandiram muito as suas redes de relacionamento e elas olham ali, de repente, a foto de algumas pessoas que representam um estilo de vida inflado, né? Os estilos de vida que são publicados nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? E mesmo no LinkedIn, são muito inflados. As pessoas inflam demais, às vezes, seus currículos, inflam demais a imagem da sua vida pessoal, né? Inflam demais as suas formações. E para quem olha aquilo ali e que não lê um livro como esse, eu não está recebendo esse vídeo, por exemplo, né? Não, muitas vezes falta ter ouvido de alguém que estudou como que isso funciona, ou que leu estudos e publicações a respeito disso, para perceber que tudo isso de pouquinho em pouquinho vai drenando a autoconfiança da pessoa. Vai drenando a felicidade com as coisas que você tem na sua casa. Vai fazendo com que você crie cada vez mais insatisfação com a sua vida. As pessoas ficam insatisfeitas com o seu emprego porque acreditam que o outro tem uma carreira mais promissora. Algumas pessoas ficam insatisfeitas com os seus familiares porque acreditam que aquela outra família é mais feliz. Algumas pessoas ficam insatisfeitas com a sua forma física, mas mal passa pela cabeça que boa parte das imagens elas recebem uma correção automática do aplicativo, a imagem é vetorizada, a aparência da pessoa é suavizada, então a pele parece melhor, o cabelo parece mais arrumado. Então os influenciadores, e mesmo sem ser influenciadores, uma pessoa comum como eu e você, a gente lança a mão desses recursos digitais que criam um simulacro, é uma imagem que não existe. E você viver um mundo real orientado por um simulacro é uma armadilha, não é verdade? Porque como que eu, no meu dia a dia, eu não vou ter a pele que aparece numa foto que foi editada? Eu não sou artista, eu não vivo vendendo produtos de beleza, eu acredito que nem você, né? É o cabelo, a mesma coisa, as roupas, as mesmas coisas. O restaurante, o lugar que eu vou comer quando eu estou trabalhando, brincadeiras à parte, lá no Mosca Frita, é bem diferente dessas publicações do pessoal que vai no melhor restaurante que a gente vê, mas muitas vezes aquilo é um evento, é um recorte de um único momento da vida da pessoa. Então, essas questões de comparação, elas fazem muito mal para nós. Vou te fazer um desafio. Não sei qual que é o conteúdo que você costuma assistir, mas procure conteúdo que some. Olha, tem cursos de Python se você está numa carreira profissional, tem cursos de comportamento, tem pessoas que publicam conteúdo divertido, divertido que não tem natureza, nenhum tipo de natureza política, não tem nenhum tipo de natureza preconceituosa. Vai buscando conteúdos de diversão de qualidade, vai buscando conteúdos que ensinam, que educam. Evita conteúdo pessoal que as pessoas colocam só a sua vida, o que elas fazem, isso faz muito mal. Se você tem um LinkedIn para publicar seu currículo, publicar seu perfil, evita ficar escaneando muito a linha de tempo, porque ali virou um ambiente egocentrismo, né, de muito ego, de muita exposição do ego. Cada um quer ter mais espaço de fala do que o outro, né? Cada um quer demonstrar que tem mais poder do que o outro, e nós somos todos iguais. Você que está me ouvindo aí tem competências que eu jamais vou conseguir ter, porque é inato, você nasceu com elas, né? Um familiar seu, um pai, uma mãe, independente da atividade que exerça, viu? Há pessoas que trabalham em áreas, por exemplo, há áreas que o desafio da autoconfiança é muito grande. Profissionais que trabalham, por exemplo, na limpeza pública, né? O gari. E tem garis ali que tem habilidades como cantor que são fantásticas. Você deve ter visto um gari que ele se destacou no carnaval. Tem uma voz que nenhum outro ser humano vai conseguir ter, nem fazendo das melhores escolas, nem fazendo com os melhores fonoaudiólogos. Então nós nascemos com habilidades e qualidades que nós temos que reconhecer e sermos gratos a isso, né? E mesmo dentro de nossas limitações, né? Há pessoas que dependem de muleta, de cadeira para andar, mas a própria questão dela enfrentar os desafios, ela superar toda esses obstáculos de uma vida que são encontradas, acaba abastecendo ela com o lado do ser humano que é o instinto de sobrevivência, né? E o orgulho da força de superação.
Então, pelo o caminho da felicidade suprema, é quando a gente começa a encontrar recurso dentro da gente, né? Esses recursos não são externos, não é a roupa que eu visto, não é o bairro que eu moro, não é o carro que eu tenho ou não tenho, né? Não é o telefone celular que eu tenho ou não tenho. Então, não comparando muitas vezes com uma pessoa que eu conheci no meu trabalho, conheci na minha escola, ou conheci numa balada, que aparenta ter uma vida brilhante. Então, parece que a sua vida está estacionada, mas não está. Quando nós vamos para o mundo real, né, embora seja permeado pela cibercultura cura e pelo ciberespaço, todas as pessoas têm seus desafios, né? Então, nesse livro nós aprendemos que esses desafios eles fazem parte da nossa vida, não fazem ela nem melhor nem pior, tá? E para terminar aqui, uma dicasinha bem bacana que o autor traz e que eu penso que todos os outros autores trazem quando nós nos conectamos com a natureza, né? Aquela nossa, você dedicar um tempinho ali, de repente, para procurar um lugar onde tenha uma área verde. Se você mora no apartamento, tem um vasinho com uma plantinha. Se você tem uma casa, procura ter ali um jardinzinho para você cuidar, tá? São pequenas coisas que são grandiosas, são gigantes. Nós somos parte da natureza, né? Nós não somos usuários da natureza, né? Nós somos um dos componentes da natureza. E quando nós nos harmonizamos com a natureza, nós começamos a nos sentir muito melhores. Pode ver que tem pessoas que fazem parte de grupos de reflorestamento. Tem aquele plante uma árvore, né? Tem outros que ajudam ali a cuidar de animais silvestres que perderam seu habitat. Então tem várias ONGs, né, várias organizações que não pedem dinheiro, não pedem nada assim, a não ser dedicação ou a divulgação. Só o fato, muitas vezes, de você levantar uma bandeira de proteção ao meio ambiente, isso vai te fazer muito bem, tá? Então são alguns pontos do livro que eu peguei, conectado com outros pensamentos, tá? Mas de uma maneira bem simplesinha, bem legal, bem leve. E se você gostou desse conteúdo, acha que ele é válido, que tem alguma pertinência, me dá pelo menos um feedback, porque eu tenho lido muitos livros, além dos livros acadêmicos, a gente costuma ler alguns livros, né? Como livros voltados a finanças pessoais, ao bem-estar pessoal, à inteligência emocional, né, o desenvolvimento da espiritualidade, não no sentido religioso, né, mas no sentido daquele nosso sentimento que nós temos intuitivo, que é inerente a nós, né, de que há uma força maior atuando sobre nossas vidas. Então todos esses temas eu penso que eles são gostosos, né? Eles fazem parte da vida, não é somente também de conhecimento científico que nós vivemos, tá? Tem o conhecimento científico holístico, científico filosófico, né? Então todos esses conhecimentos eles são importantes, fazem bem pra gente, tá? Um grande abraço e até a próxima.